Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática Básica aqui da Aldeia do Futuro. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os softwares, né? Na aula passada a gente já falou aí sobre os hardwares, que é toda a parte física, né, do computador, e aí a gente viu também que dentro dos hardwares a gente vai ter os componentes externos, os componentes internos. Dentro desses componentes externos e internos, a gente vai ter aí os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, e aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte lógica, que é todos os softwares, né? E dentro dos softwares a gente vai ver que existe aí algumas classificações entre eles. Então a gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso nos demais slides, tá? Então, software ele é o conjunto de comandos escritos em uma linguagem de programação. Estes comandos eles criam ações dentro do programa para que ocorra o seu funcionamento. Cada comando é determinado por uma sequência lógica e estes comandos se integram, criando assim um programa. O software ou programa consiste em informações que são interpretadas pelo computador. Então, cada atividade que a gente vê, por exemplo, quando eu clico no ícone do Google Chrome, a partir do momento que eu clico ali, né, eu estou mandando essa informação para o meu computador, né, lá para a minha parte lógica, que é o software, dizendo assim, olha, eu acabei de clicar, quando eu clico eu estou querendo dizer que eu quero abrir a página da internet para me fazer pesquisa. Então, automaticamente, ele vai e pega esse estímulo, né, ele pega essa informação e ele devolve, né, para você como resposta, abrindo ali a janela do Google Chrome para você poder fazer suas pesquisas. E assim sucessivamente. Gente, a qualquer momento que vocês tenham dúvida, viu o vídeo, ainda ficou com alguma dúvida na hora de responder a atividade, manda um direct ou coloca lá no grupo para que todo mundo também tenha acesso a essas dúvidas e eu possa esclarecer não só a sua dúvida, mas a dúvida de outros usuários também, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de software. A gente vai ter aí primeiramente os softwares de sistema, que os softwares de sistema são os sistemas operacionais, por exemplo, o Windows 10, o Windows 95, ou seja, qualquer sistema operacional, ele é classificado aí dentro dos softwares de sistema. Aí a gente vai ter os softwares de aplicativo. Os softwares de aplicativo são programas, né, utilizados dentro de um sistema operacional. Por exemplo, dentro do Windows 10 a gente vai conseguir utilizar aí o bloco de notas, o WordPad, o pacote Office, calculadora, dentre outros aplicativos. Então, todos os aplicativos que funcionam dentro de um sistema operacional, ele é classificado como softwares de aplicativos, tá? Os softwares de programação é tudo aquilo que é mais complexo, né? Não cabe nem a gente também discutir como é que isso funciona, porque é mais para quem vai estudar um pouco mais aprofundado a parte de programação, que quer trabalhar com isso, né? Mas, a grosso modo, eles são os softwares mais complexos, seja no seu entendimento quanto no seu uso. Basicamente, são programas utilizados para desenvolver outros programas a partir de uma determinada linguagem de programação. Ou seja, para mim criar o aplicativo do banco, né, que eu utilizo hoje, eu tive que utilizar um programa que é só, né, com linguagem mesmo de programação, que aí eu vou fazendo a combinação de alguns caracteres, e aí é o que eu consigo ver a página colorida, é o que eu consigo utilizar, que aparece um botão Y, X, Y, Z para eu poder clicar. Então tudo isso é feito através dos softwares de programação. O software tutorial, como o próprio nome já diz, são os programas que ajudam o usuário de outros programas ou ensinam a fazer algo sobre determinado assunto. Então, toda vez que eu estiver em um aplicativo, em um software, né, em um programa que ele me ensine algo sobre outro programa ou ele me ensine a fazer algo de um determinado assunto, eu estou falando dos softwares de tutorial. Os softwares de jogos, que são, né, os softwares usados para o divertimento e lazer dos usuários. São todos, se eu estou jogando online, se eu estou jogando no meu PlayStation ou algum outro tipo de game, todos esses softwares, né, todos esses programas que desenvolveram esses softwares são chamados de softwares de jogos. Os softwares abertos são todos os softwares que eles são gratuitos, né? Então, qualquer programa, qualquer software que eu esteja utilizando, né? Qualquer aplicativo que eu esteja utilizando, que eu não precise pagar por essa licença, então eles vão ser os softwares abertos, né? Se eu preciso pagar, ele é um software
fechado, ele é um software que eu realmente preciso ali ter um investimento para utilizar. E agora a gente vai falar duas coisas que são de extrema importância para facilitar o nosso trabalho quando a gente está aí manuseando algo no nosso computador. Tá? Então a gente vai ter os ícones e a gente vai ter os atalhos. Nath, o que é ícone, o que é atalho, qual a diferença entre eles? Os ícones, ele é um pequeno símbolo gráfico usado para representar um programa, uma pasta ou um arquivo. Sua função é facilitar o usuário no gerenciamento e execução de programas. Por exemplo, o aplicativo calculadora, ele é representado por uma imagem de uma calculadora. O ícone, geralmente, ele representa a função do programa em forma de imagem. Né? Então, eu tenho um aplicativo que é um game, é um joguinho. Então, automaticamente, o ícone ele vai ser representado por alguma imagem que eu consiga visualizar disso. Nossa, esse aplicativo aqui é de jogo. Não, esse aplicativo aqui é de edição de texto. Pelo desenho, pelo símbolo gráfico que ele vai representar ali. Já a função do atalho é de tornar mais rápido o caminho para a execução de um determinado programa ou abertura de uma pasta, né, ou pasta ou arquivo também. Né? Então, alguns aplicativos ou pastas que seriam difíceis de encontrar, é possível encontrá-los rapidamente através de atalhos. Então, a gente vai ver aí, né, que os atalhos é isso. Até no nosso dia a dia mesmo, eu vou pegar um atalho para ir para a escola, ou seja, ao invés de fazer o caminho que todo mundo faz, eu consigo fazer um caminho menor, né? Um caminho que eu consigo chegar mais rápido. Então, funciona da mesma forma aqui quando a gente estiver utilizando esses aplicativos aqui no nosso computador. E aí aqui eu vou mostrar para vocês, quando a gente cria um atalho na barra de tarefas, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó, que é a nossa barra de tarefas, que a gente já viu aí, que ele surgiu lá no Windows 95, né, e no Windows 98 foi que surgiu aí a possibilidade da gente conseguir personalizar essa barra de tarefa. Então, todo esse símbolozinho que aparece aqui na barra de tarefas são atalhos. E a gente também vai ter aí os atalhos que a gente coloca, salva lá na nossa área de trabalho. E quando a gente fala de área de trabalho, Nath, como é que eu identifico que é um atalho? Por essa setinha que sempre aparece aqui quando é um atalho. No caso da lixeira, que eu até coloquei aqui, é o único ícone, né, que já vem instalado na área de trabalho junto com o Windows 10. Então, por isso que a lixeira não aparece ali com a setinha. Então, todo ícone que aparece com essa setinha na parte inferior do ícone, ele é um atalho. Nath, se eu excluir... a minha área de trabalho está muito bagunçada, eu vou excluir algumas coisas. Se eu excluir aí o ícone do Google Chrome, né? Eu vou usar aqui o exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Se eu excluir, eu estou excluindo apenas o atalho, né, o caminho mais fácil para me achar o Google Chrome. Se o Google Chrome não tiver salvo, como está também aqui no exemplo de cima na minha área de trabalho, eu vou ter que ir lá, aqui na minha barrinha de pesquisa e clicar lá Google Chrome, e aí ele vai abrir, vai me indicar onde é que está instalado, aí eu clico duas vezes e ele vai abrir, ou seja, eu vou ter um caminho mais rápido. Então, por isso que não existe uma forma de dizer assim, qual é a melhor forma de eu organizar minha área de trabalho, de eu organizar aqui a minha barra de tarefas. Não existe uma receita de bolo perfeita para fazer, porque isso vai depender da sua necessidade quanto usuário. Ou seja, na minha barra de tarefas, aqui é um print da minha própria barra de tarefas, tá, gente? Então, na minha barra de tarefas, estão ali exatamente os ícones que eu mais utilizo. O Google Chrome, que eu sempre estou utilizando para fazer pesquisas, né, para baixar vídeo, ler e-mail, enfim. O pacote Office, que é o Word, o Excel e o PowerPoint, que geralmente, como eu dou aula sobre isso, então sempre estou ali utilizando esses aplicativos. Então, na minha área de trabalho, da mesma forma, eu sempre vou deixar na minha área de trabalho aquilo que eu mais utilizo, aquilo que eu estou sempre em constância, constantemente consultando. Então, para que eu vou criar um atalho de um programa, de um documento, de um arquivo que eu nem utilizo? Eu utilizo vez e nunca, ou então, tipo assim, a cada 10 anos eu vou lá e clico para poder utilizar. Então, não vale a pena a gente bagunçar toda a nossa área de trabalho, toda a nossa barra de tarefa para poder
visualizar isso. E agora a gente vai aprender aqui a criar os atalhos. A gente viu aí que a gente vai criar os atalhos em 3 ambientes. No menu iniciar, a gente vai criar o atalho na barra de tarefas e o atalho na própria área de trabalho. O atalho no menu iniciar e na barra de tarefa, a gente vai seguir o mesmo caminho. Tá? Metade do caminho é o mesmo procedimento. Aí depois a gente vai ver aqui na prática o que é que muda de um para o outro. No caso de criar atalhos na área de trabalho, o caminho é um pouquinho diferente. Tá? E aí eu vou explicar também porque tem duas grandes questões quando a gente vai criar o atalho aí na área de trabalho. Então prestem bastante atenção. Então eu não quis, por opção também, eu não gravei o vídeo mexendo direto na área de trabalho para vocês verem como é que funciona. Preferi tirando prints e fazer o passo a passo, porque aí vocês têm, em caso de dúvida, depois quando for tentar fazer sozinho em casa, vocês têm como consultar os prints desse processo aqui no nosso slide, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer com o botão esquerdo do mouse, a gente vai clicar sobre o meu botão iniciar. Que aí tá aqui a setinha explicando onde é que fica esse botão. E aí eu tirei o print da tela toda, também para vocês se situarem onde fica cada ícone. Porque se eu for só tirando print nos botões em cada processinho, às vezes fica complicado para vocês identificarem onde vocês vão encontrar esses botões que eu estou falando. E uma coisa, quando eu falo aqui, clica com o botão direito, clica com o botão esquerdo. O botão esquerdo do mouse sempre ele vai ser utilizado quando a gente quiser confirmar a ação de algo, né? Então, se eu quero abrir o botão iniciar, que é o que a gente está pedindo para clicar agora, então eu clico com o esquerdo, porque aí ele confirma o que eu quero fazer. Se eu quero ver, né, que geralmente sempre tem uma setinha do lado, ou ver o que eu posso fazer com aquele botão, com aquele arquivo, eu sempre clico no botão direito, que é onde vai surgir as caixas de diálogo, caso exista na função que você está procurando. Próximo passo. Clicou no botão iniciar, vai abrir aqui, né, o menu iniciar. Então, em seguida, eu vou fazer aqui com a calculadora, tá? Apesar da calculadora já estar de fácil acesso, se fosse no dia a dia eu utilizar, eu nem precisaria criar um atalho para ela aqui no menu iniciar, porque ela é a letra C, então assim que eu abro ela já está ali de fácil acesso, é só clicar 2 vezes que ela já abre. Mas, só para a gente poder fazer aqui, né, o nosso exercício, eu vou usar aqui a calculadora. Em seguida, depois que abriu aqui o menu iniciar, a gente vai clicar com o botão direito do mouse no ícone da calculadora. Automaticamente, quando você fazer isso, vai aparecer aqui essa caixa de diálogo com todas essas opções aqui. E a gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse na opção fixar em iniciar. Clicou, automaticamente o ícone da calculadora passará a aparecer no menu iniciar, que no caso é aqui nessa lateral, porque às vezes se a gente estiver no modo tablet, não vai aparecer essa barra aqui, vai aparecer só essa parte aqui com esses blocos com os programas instalados, né? E aí a gente vai clicando, aí clicou 2 vezes, ela vai utilizar o programa. Então, e assim você vai fazer com qualquer um dos outros programas que aparecerem ali. Clicou, ele vai aparecer lá para você fixar na barra no menu iniciar. Nath, para fixar ele na minha barra de tarefas, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou clicar no botão iniciar, vou clicar com o botão direito na calculadora, só que aí ao invés de eu clicar aqui em fixar e iniciar, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na opção mais com o botão direito. Cliquei na opção mais com o botão direito, automaticamente vai surgir uma outra caixa de diálogo, que é essa daqui, ó. Que aí vai ter lá a opção fixar em barra de tarefas. Então você clica com o botão esquerdo do mouse na opção fixar em barra de tarefas, que automaticamente o seu ícone da calculadora vai aparecer aqui na barra de tarefas. Então a gente vai ver que no menu iniciar e na barra de tarefas é o mesmo procedimento, só vai mudar a opçãozinha mais para frente, né? O processo inicial é o mesmo e depois você vai procurando aí a opção fixar em iniciar ou fixar em barras de ferramenta. Tá? Então é esse procedimento.
Nath, agora a gente vai clicar. Agora eu quero criar aí o atalho na área de trabalho. É o mesmo procedimento? Não, é um pouquinho diferente. E aí a gente vai ver que existe dois procedimentos também. Por quê? Em alguns programas ou aplicativos que vão estar aparecendo aqui no meu menu iniciar, que é essa listagem aqui que está separado por ordem alfabética, alguns aplicativos ou programas, quando eu clicar no procedimento que a gente vai começar a fazer agora, ele já vai aparecer direto só para me fazer e, e já criar o procedimento para criar o atalho lá na área de trabalho. Alguns programas não vai ter essa opção desse passo a passo que a gente vai iniciar agora. Aí depois eu explico um pouquinho como é que a gente faria isso, tá? Então, do modo mais simples, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar aqui o Axis, né? Aí eu vou clicar automaticamente no ícone da calculadora e passará aqui. Então aí agora a gente vai aqui, ó. Clique, aí você vai apertar lá no botão iniciar, né? Eu falo sempre, eu não vou ficar colocando aqui no slide, porque senão eu vou ter que ficar repetindo muita coisa. Mas clicou no menu iniciar, vai aparecer aqui. Então eu vou clicar no Axis com o botão direito do mouse. Cliquei no Axis com o botão direito do mouse, vai aparecer essa barra de ferramenta de diálogo, né? Essa caixa de diálogo. E aí eu vou clicar na opção mais. Lá na opção mais, vai aparecer aqui, ó, essas três opções. Aí eu vou colocar aqui, ó, abrir no local do arquivo. Quando eu clicar no abrir no local de arquivo, ele vai abrir exatamente lá no disco local C, que é onde está instalado ali todos os meus programas. Apareceu aqui, automaticamente eu vou clicar, né, aí você clica achou o arquivo que você estava querendo que ele abriu aqui na página, automaticamente ele já aparece até selecionado. Você clica com o botão no ícone com o botão direito do mouse e vai aparecer essa caixa de diálogo com todas essas opções. Eu vou clicar assim, ó, enviar para. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo enviar para, automaticamente vai aparecer essa outra caixa de diálogo posteriormente. Apareceu essa outra caixa de diálogo, o que eu faço? Clica na opção área de trabalho, criar talho. Quando feito isso, automaticamente o meu atalho foi criado aqui na minha área de trabalho. E automaticamente ele já vem com uma setinha na parte inferior, do lado esquerdo. Feito isso, então eu sei que o meu atalho foi criado. Se eu excluir, eu não estou excluindo o programa, eu estou excluindo o atalho. Por isso que eu digo, se for uma pasta que é de extrema importância, por exemplo, é igual aqui, ó. Essas pastas que vocês estão vendo aqui, elas não são atalhos, elas são pastas mesmo que eu salvei aqui. Eu estou correndo um risco. No meu caso, eu geralmente deixo aqui porque só eu que mexo no computador, mas geralmente é um risco também. Porque sem querer eu excluir e esvaziar a lixeira, eu perco todo esse arquivo. E se eu só excluir como o Axis aqui que eu coloquei como atalho, se eu excluir, ele não desinstala, porque ele vai continuar salvo lá no lugar de origem dele. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou só explicar aqui, sair um pouquinho do slide para vocês entenderem. Por exemplo, ó, que é aquilo que eu falei, se eu fosse querer colocar o atalho da calculadora aqui na área de trabalho, a gente vai ver que quando eu clico aqui, ele não aparece assim, ó, abrir no local, mesmo que eu vou aqui, ó, abrir no local o arquivo na pasta de origem. Então eu não tenho essa opção. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que, por exemplo, vir aqui, ó, e procurar, ó. E aí a gente vai fazer assim, a gente sabe que todos os programas eles estão instalados lá no disco C, então automaticamente a gente vai abrir aqui, ó, disco local C, aí a gente vem aqui, ó, para pesquisar e a gente coloca calc, que esse é o nome específico que está instalado o programa. E aí a gente espera ele rodar, que aí ó, aquela barrinha verde que está progredindo, ele está procurando se existe o
o arquivo instalado no disco local C. Então tudo que está instalado no nosso computador está lá no disco local C. Então se você for lá no menu iniciar e não tiver a opção tipo abrir no local de origem, você vem aqui e procura o programa aqui. Vamos só esperar um pouquinho ele abrir para vocês verem como é que vai criar aí o atalho. Porque se eu fosse pelo mesmo módulo que eu ensinei vocês a fazer lá no Axis, por exemplo, o Axis já tinha lá a opção abrir no local e aí eu consigo fazer todo o resto do processo. Achei o meu arquivo. Cliquei no meu arquivo. Vou criar o atalho, né? Cliquei, selecionei ele, aí eu abro, ó. Seleciono ele, aí eu vou aqui, ó, enviar para a área de trabalho. Aí a gente vai ver, ó, que a minha calculadora ela foi criada um atalho aqui. Então se eu só clicar aqui 2 vezes, a minha calculadora ela abre automaticamente. Então, se você for lá em qualquer programa ou aplicativo que não tem lá aquele passo a passo que foi o último atalho que eu ensinei para vocês, aí vocês fazem dessa forma que eu acabei de explicar para vocês, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar no direct. Vamos voltar aqui para o nosso slide de onde a gente parou. E agora, Nades, como é que eu faço a exclusão desse atalho, né? É super simples. Primeira coisa, se for ir lá no... A gente vai clicar com o botão direito do mouse no ícone da calculadora que se encontra na barra de tarefas. Por exemplo, excluindo da barra de tarefas. Cliquei aqui com o botão direito, vai aparecer essa caixa de diálogo. E eu vou clicar onde? Desfixar da barra de tarefa. Feito isso, automaticamente você vai ver que o ícone sumiu da área de tarefa. Se você foi lá do menu iniciar, também, gente, é da mesma forma. Da mesma forma, você clica lá no menu iniciar sobre o ícone que você criou o atalho e aí vai ter lá desfixar do menu iniciar e automaticamente do menu iniciar também vai sumir. Da área de trabalho é só, na área de trabalho com o botão direito do mouse, clique no ícone Axis. Em seguida é só clicar na opção excluir e automaticamente ele vai estar na lixeira. Ou de uma maneira mais simples, né? Você clica em cima do ícone que você quer excluir, né? Do atalho que você quer excluir, segura ele com o botão esquerdo e arrasta até a lixeira e solta. Automaticamente ele vai fazer o mesmo procedimento. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante, né, sobre aí sobre o que é software, os tipos, sobre o que é ícone, sobre o que é atalho, qual é a função de cada um e como a gente criar esses atalhos aí, tanto no menu iniciar, na barra de tarefas e na nossa área de trabalho. Tá? Então faça suas anotações, estudem, porque quando a gente voltar pro remoto a gente vai ter as nossas atividades aí práticas, né? Que agora a gente vai ter só as atividades teóricas. Assim como na aula passada, eu vou mandar o PDF desse slide que está passando aqui na videoaula. Vou mandar o PDF com as perguntas da atividade, com as nossas atividades teóricas e as aulas práticas, quando a gente voltar, a gente vai praticando aí. Muito obrigado e até a próxima aula.